queridos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre pneumatologia, que é o estudo do espírito. Eu vou fazer uma pequena introdução para vocês se apoiarem, se basearem na apostila que já receberam sobre pneumatologia, tá bom? A pneumatologia é uma área da teologia que se dedica ao estudo do Espírito Santo com base no significado do termo grego pneuma, que significa espírito ou sopro, e logos, que significa estudo ou palavra. A pneumatologia investiga a natureza divina e o papel do Espírito Santo na Trindade. A pneumatologia investiga a natureza divina e o papel do Espírito Santo na Trindade, a sua obra na criação, na regeneração e santificação dos crentes, além de dons, frutos, experiências espirituais, todas descritas na Bíblia. Central na Igreja Cristã, a pneumatologia aprofunda a nossa compreensão sobre como Deus age no mundo e em nossas vidas, guiando, consolando e capacitando os cristãos para o serviço. Na pneumatologia, nós vamos ver a natureza do Espírito Santo, vamos ver a obra do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, fruto do Espírito, o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Bom, vamos começar com a natureza do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo revela a sua divindade plena e seu papel essencial na Trindade, sendo uma pessoa distinta, mas em perfeita unidade com o Pai e o Filho, atuando na vida do crente e na história da salvação. Na natureza do Espírito Santo, vamos ver que, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como Deus, sendo uma das pessoas da Trindade. Ele não é uma força impessoal, mas possui atributos divinos como onisciência. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Onipresença, está em Salmos 139, versículo 7. E onipotência, se encontrando em Jó, capítulo 26, versículo 13. E eternidade, Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Esses aspectos confirmam sua coigualdade com o Pai e o Filho em divindade e em glória. 2. O Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa divina, evidenciado por seus atributos e ações. Ele possui intelecto e ele ensina e recorda as palavras de Cristo. João capítulo 14, versículo 26. Tem emoções, podendo ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30. Exerce vontade, distribuindo dons espirituais como ele desejar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E intercede pelos crentes, ajudando em suas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. 3. O Espírito Santo na Trindade. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é plenamente divino e coexiste em igualdade com o Pai e o Filho. Embora distintos em função, são um em essência, como revelado na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19, e na bênção apostólica, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 4. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo reflete a santidade de Deus, sendo central em sua natureza e ação. Ele purifica os crentes, santificando-os e os justificando em Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E habita em templos santos, que são os corpos daqueles que o recebem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 5. O Espírito Santo como Consolador. O Espírito Santo é apresentado por Jesus como o Consolador, ou seja, Paráclito, destacando sua presença constante, cuidado pelos crentes, intercessão, auxílio e ensino. Ele guia os fiéis em toda a verdade e permanece para sempre com eles, conforme João capítulo 14, versículo 16 e João capítulo 16, versículo 13. Para finalizar sobre a natureza do Espírito Santo,
vemos que o Espírito Santo é Deus pleno, uma pessoa distinta e ativa, é essencial na vida cristã. Ele glorifica Cristo, santifica os crentes, edifica a igreja, convence do pecado, capacita para o serviço, distribui dons espirituais e transforma os salvos à imagem de Cristo.